Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se esse é o primeiro vídeo aqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline Musi e esse aqui é o meu canal, um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Hoje eu tô aqui de volta para poder meditar num texto bíblico que tem falado muito comigo, um texto bíblico que eu comecei a entender faz pouco tempo e eu vim aqui para compartilhar isso com vocês. É claro que é primeiro para mim, eu sempre falo aqui no canal que tudo que eu trago aqui em primeiro lugar para mim, mas que pode ser que contribua ou que acrescente na vida de outras pessoas aí do outro lado. Então tá aqui a minha Bíblia, na verdade essa não é minha, mas tá aqui a Bíblia. Eu vou ler lá no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 22, vou colocar a referência depois aqui embaixo para se você quiser ler com mais calma. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 22, diz: A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Eu me lembro que quando eu li essa palavra antigamente, essa palavra não fazia muito sentido para mim, eu não entendia muito bem essa palavra, mas hoje em dia eu entendo essa palavra e como ela é importante, assim, como ela faz sentido, né? Como eu sempre falo aqui no canal, acho que eu falo muito isso aqui no canal, que a Bíblia é o manual do ser humano. A ciência, ela não é exata. Hoje isso aconteceu ao longo da história, né? Tem um cientista que traz um conhecimento, lá na frente esse conhecimento dele pode ser revogado por um outro conhecimento que pode vir a ser superior e mais bem elaborado e mais bem consolidado que o dele. E assim são feitas as coisas, né? Na ciência. Por exemplo, procedimentos médicos que eram feitos lá na época da minha avó, hoje em dia às vezes já não se usam mais, né? A forma os protocolos que eram usados antigamente e aprovados pela ciência lá no passado, hoje já não são mais. E os que são hoje, amanhã, de repente, já não vai ser mais. Porque a ciência, ela não é exata. Ela é uma constante, assim, né? É descoberto hoje, daqui a pouco amanhã vai ser descoberto uma outra coisa, que vai rebater essa aqui e por aí vai. Só que a Bíblia não, a Bíblia ela vai trazer coisas que não mudam. São procedimentos, histórias, conceitos que não mudam e que vão se repetir sempre. Por quê? Porque ela é o manual do ser humano, né? Quando a gente vai, eu sempre falo isso aqui, né? Quando a gente vai lá comprar um objeto, um aparelho, a gente vem lá o manual. Comprou uma televisão, vem lá o manual para você aprender a usar aquilo ali. A gente não tem o hábito de ler manual, gente. A gente não tem hábito de ler. Eu falo, pelo menos estou falando por mim, né? Mas você tem ali o manual para saber como aquele objeto funciona, o que ele faz, de que forma que você tem que interagir com aquele objeto para ele te trazer o resultado que você precisa que ele traga. E a Bíblia é o manual do ser humano, é o manual prático do ser humano. E aqui nesse texto bíblico de Mateus 6, fala que se os nossos olhos, que os olhos eles são a candeia do corpo. Antes eu não entendia isso, mas os olhos eles são o nosso guia, né? A gente quando está andando, a gente vai onde nossos olhos estão nos guiando, né? A gente está numa estrada, por exemplo, dirigindo. Você não está ali aleatório, você está indo aonde os seus olhos estão te guiando. Eu quero ir para a direita, então eu vou olhar para a direita e eu vou olhar no chão para ver se não tem uma pedra, se não tem um obstáculo para me ultrapassar. E quando a gente tem a ausência dessa visão, a gente vai ter outras coisas que a gente vai ter que usar para fazer a função da visão, entendeu? Por exemplo, a audição. Então, uma pessoa que não tem a visão física, ele vai ter que usar da audição, ele vai ter que usar um instrumento, né? Uma bengala, alguma coisa para poder ser o guia dele. Então, outras coisas ele vai usar para continuar usufruindo dos benefícios de uma visão física que ele não tem, mas que outros sentidos vão direcionar ele ali como se fosse a visão. Para a gente ver o tanto que a visão ela é importante. E quando tá falando aqui da visão, tá falando da nossa visão física também, né? Porque, vamos supor, por exemplo, assim, eu aqui em casa assistia muito repórter. Hoje eu já não assisto mais. Por quê? Porque o repórter, né, os noticiários de uma maneira geral, eles eram para ser feitos para nos informar. Mas da forma que está hoje, está mais nos adoecendo. Porque a gente tem contato com muitas coisas ruins, que são passadas de uma maneira
pior ainda, né? As coisas já são ruins e no noticiário eles pioram aquilo para dar mais ibope. Porque, eu não sei se vocês já repararam, mas a nossa tendência é sempre... O ser humano, ele tem uma tendência a ser pessimista. Eu estava vendo um psicólogo falando isso e eu comecei a ver que isso realmente é verdade. A gente já tem uma tendência pessimista. Então, vocês percebam que conteúdos de morte, conteúdos de violência, conteúdos de polêmica, de coisas ruins que aconteceu na vida de outras pessoas, são sempre os conteúdos que têm mais atenção. Às vezes aquilo que é bom, aquilo que é proveitoso, a gente quase não vê, a gente quase não assiste, a gente quase não se importa. Porque a impressão que dá é que a gente realmente é atraído pelo aquilo que é ruim. E isso tem um fundo de verdade, né? Porque a gente está numa terra que é contaminada pelo mal, por aquilo que é ruim. E a gente está aqui, então a gente automaticamente é atraído por isso aqui. E o que Jesus está querendo falar aqui? Que os nossos olhos, eles são responsáveis pelo aquilo que nós somos. Eu gravei um vídeo aqui esses dias usando de ilustração chaves, né, que eles acreditavam ali que tinham sido picados pelo escorpião e começaram ali a sentir sintomas que realmente comprovavam que eles realmente tinham sido picados por um escorpião, porque eles acreditavam tanto que tinham sido picados que eles começaram a gerar sintomas em cima daquilo. E é isso que Jesus está querendo dizer, que aonde a gente foca, se a gente foca, né, nossos olhos, entre aspas, é o nosso hall de entrada, se a gente foca a nossa atenção em algo que é ruim, então a tendência é que a gente seja contaminado pelo aquilo que é ruim. Se a gente foca os nossos olhos naquilo que é desanimador, a tendência é que a gente fique desanimado, né? Se a gente foca os nossos olhos, a nossa atenção naquilo que é proveitoso, a tendência é que a gente seja proveitoso também. Se a gente foca os nossos olhos naquilo que é visionário, naquilo que traz esperança, a tendência é que a gente tenha esperança também. Então é isso que Jesus está querendo dizer, que além dos nossos olhos físicos, né, por exemplo, eu que não assisto mais noticiário, porque eu percebi que começou a me trazer uma desesperança, uma descrença da vida, do ser humano, das coisas, porque é tanta coisa ruim que você assiste que você fica, gente, o que falta mais o ser humano fazer para a gente perder de fato a esperança nas pessoas? E eu parei de assistir isso por quê? Porque tem pessoas boas no mundo, tem pessoas que estão procurando fazer o bem, tem pessoas que às vezes não têm condição de ser solidárias, são, porque existem pessoas dignas e honestas no mundo, só que o noticiário não passa isso. Então, se eu continuasse focando nisso, eu ia pensar que o mundo e que a vida era só isso. E é isso que Jesus está querendo dizer. Olha, você precisa olhar para aquilo que vai te trazer coisas boas. Você precisa focar naquilo que vai te tornar melhor e não naquilo que vai te tornar pior, né? Então, por isso que lá no Salmo 121, o salmista fala: eleva os meus olhos para os montes. Da onde vai me vir um socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olha só a importância do olho. Se eu estou aqui dentro do meu problema e eu colocar meus olhos aqui no meu problema, eu vou deitar e vou me entregar. Não, eu vou morrer aqui dentro desse problema. Mas se eu colocar os meus olhos no lugar que pode me dar esperança, em Deus, em Cristo, com certeza eu vou conseguir vencer aquele problema. Por quê? Porque os meus olhos estão me guiando para um lugar melhor do que aonde eu estou. E isso é fundamental. E outra coisa também que eu quero falar é que em tudo na vida a gente precisa olhar pela perspectiva boa. Tem problema, mas a gente precisa focar na solução. Tem defeitos, mas eu preciso olhar para as qualidades. Eu tenho aqui uma situação difícil, mas eu preciso olhar para a esperança de que um dia aquilo ali vai melhorar e que vai sair alguma coisa boa dali. Porque se a gente for focar naquilo que é ruim, como Jesus está falando aqui, se a gente for focar no ruim, a gente vai viver mergulhado nas trevas, naquilo que não tem luz, né? Os nossos olhos, eles precisam da luz, eles sentem falta da luz. Então, a mensagem que eu quero trazer, o recado que eu quero trazer para você, para mim, para a gente aqui nessa manhã, é que aonde a gente tem colocado nosso foco, nossos olhos, para onde a gente tem olhado? A gente tem olhado
para as notícias de morte, a gente tem olhado para as barbaridades que as pessoas estão cometendo, anulando que tem outras pessoas que estão tentando fazer o que é certo, que apesar de toda dificuldade estão tentando fazer algo de proveitoso. Se a gente for focar naquilo que é ruim, com certeza a gente vai ser tomado pela escuridão. Mas se a gente direcionar nossos olhos para aquilo que é proveitoso, para aquilo que é bom, e principalmente direcionar os nossos olhos para Jesus, com certeza a nossa vida vai ser muito melhor. E apesar da gente estar muitas vezes em situações difíceis, como a situação que nosso país está passando hoje, né, com a questão lá do Sul, com muitas coisas que têm acontecido, a gente ainda vai conseguir ter esperança de que coisas boas estão por vir. Eu não sei se esse conteúdo fez sentido para você e se você pode aproveitar alguma coisa, por favor, aproveite. Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família. E se Ele permitir, a gente volta aqui de novo para o próximo vídeo, tá bom? Tchau!